Os bancos devem indenizar os consumidores sempre quando permitem que criminosos abram contas e utilizem essas contas para movimentar recursos ilícitos, advindos de crimes praticados contra os consumidores. Isso em regra por causa de algo chamado de compliance. O compliance é um conjunto de normas vigentes no contexto do sistema financeiro nacional, exigíveis de forma absoluta. Não há como relativizar qualquer norma referente ao compliance, e a primeira delas, a mais básica, é o Know Your Client, ou conheça o seu cliente. Logo, se a instituição financeira conhece o seu cliente, sabe que se trata de uma empresa de fachada e mesmo assim permite que esse cliente movimente recursos ilícitos, obviamente que ela responde não só por estar lucrando juntamente com a organização criminosa em detrimento do consumidor, mas porque está fazendo isso de forma consciente. Há uma alta reprovabilidade nesse caso. Por outro lado, se ela não conhece o seu cliente, ela também responde por não conhecer quem ela devia conhecer. Uma vez que se trata de uma obrigação básica no contexto do nosso sistema financeiro nacional. Então, por não conhecer o cliente, ela responde. Por conhecer o cliente, também responde. Mesmo assim, as coisas não são tão simples, uma vez que você deve se desincumbir do ônus da prova. Você deve apresentar provas para o juiz no sentido de que ela ou conhecia o cliente, sabia que se tratava de uma empresa de fachada e não fez absolutamente nada, ou no outro caso, onde ela não fez questão de conhecer o seu cliente ou não conhecia o seu cliente porque desrespeitou uma norma básica de compliance. Você deve provar isso. E para isso é fundamental em casos como o da EBDOCS, que você tem depósitos para várias empresas de fachada que se utilizaram de várias instituições financeiras, que você faça uma investigação privada preliminarmente, faça a coleta dos dados, analise esses dados e aí você vai tirar o que a partir da análise dos dados? Informação. E com base nessa informação é que você vai decidir a medida correta a ser adotada. Vou dar um exemplo. Imagine que após você fazer o levantamento das instituições financeiras que receberam recursos, das empresas que foram utilizadas, você percebe alguns padrões. Por exemplo, você percebe que uma determinada instituição é mais utilizada do que outras. Qual o indício que você tem nesse caso? Você tem um indício de que essa instituição está sendo utilizada por algum motivo. Provavelmente, pode ser, aí você levanta uma hipótese, que essa instituição oferecia alguma facilidade para a organização, porque o ser humano ele vai sempre pelo caminho mais fácil, certo? E que tipo de facilidade? Ou ela deixava de cumprir normas de compliance, aí a organização fez uma análise, viu que de 3 instituições financeiras, uma era mais flexível, óbvio que ele vai preferir isso. Então veja, você já tem uma linha. Ou mesmo que, às vezes, em alguns casos, essa instituição tinha algum funcionário ali que estava conivente com a instituição financeira, caso também que a instituição responderá. Você pode, por exemplo, imagine que você tinha lá 2 instituições financeiras, 95% das operações era realizado numa instituição, 5% num grande banco múltiplo. No caso dessa primeira instituição, era uma instituição menor, uma instituição de pagamento. No outro caso, era um banco múltiplo. Porém, as operações que aconteciam nesse banco múltiplo ocorriam sempre numa agência determinada, por exemplo. Isso pode ser um indício de que apenas nessa agência desse banco múltiplo havia uma pessoa ali que fazia parte, estava conivente com a instituição. Então veja, isso aqui são apenas exemplos, tá, do quão importante é, antes de você adotar qualquer medida judicial, você fazer uma coleta de informações. E para isso, né, tendo em vista a complexidade e o prejuízo causado aos consumidores, nós criamos um grupo no WhatsApp, né, de modo a nós compartilharmos informações objetivas, de modo ao quê? A trazer esses elementos para que possam ser posteriormente analisados num contexto de uma investigação privada. Caso você tenha interesse em participar do nosso grupo, o link está aqui na descrição desse vídeo, lembrando que o grupo é exclusivo para subsidiar a investigação privada relativa ao caso EBDOCS, ok? Então espero que vocês tenham entendido neste vídeo a importância de se fazer uma investigação privada antes de se adotar qualquer medida judicial em face de quem seja, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos no próximo. Grande abraço.